Muitos têm essa dúvida. Se Deus criou o ser humano, por que deixou que ele errasse tanto para depois levá-lo ao juízo final? Para responder tal pergunta, vamos a um trecho da coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3, escrito por Mokichi Okada, pensador espiritualista japonês. Atenção! Nossa equipe lê somente trechos do livro em respeito aos direitos autorais, mas responderemos a pergunta no final. Cientes disso, vamos à leitura. Quando eu falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que seja preciso recorrer a algum tipo de mágica, mas não é nada disso. É algo extremamente simples. Ainda assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está, efetivamente, cheio de sofrimento. Qualquer um que faça uma reflexão mais aprofundada irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do universo, que criou o ser humano, por que o faz padecer tanto? Por que será que não faz deste mundo um local com mais felicidade do que com infelicidade? O bem e o mal existem desde a era primitiva, quando surgiu a espécie humana. Esta é uma verdade. Dessa maneira, o bem e o mal, de natureza antagônica, vivem em atrito e lutas constantes, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Ainda assim, pensando bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. Trecho finalizado. Então, irmãos, depois de escutar esse trecho, algumas perguntas surgem naturalmente. Separei 3 delas e vou responder com base no meu entendimento, lembrando que é apenas minha opinião e servirá para a gente refletir juntos. Resumo e, na sequência, vamos às perguntas e respostas. Meishu-sama aborda a aparente contradição entre a criação divina e o sofrimento humano, propondo que a felicidade não está em uma mágica, mas em compreender a dinâmica entre bem e mal, forças que coexistem e geram progresso mesmo em meio ao sofrimento que vemos no mundo. O eixo temático gira em torno da busca da felicidade no mundo de dualidade, questionando por que Deus permitiria tanto sofrimento e como encontrar paz nesse contexto. E assim, surge a primeira pergunta: se Deus fez o mundo e as pessoas, por que ele não evita tanto sofrimento? Parece que todo mundo sofre de alguma forma. Será que há algum castigo? Ou tem outro sentido? Meishu-sama, em sua doutrina, não vê o sofrimento como um castigo de Deus. Ele explica que o bem e o mal coexistem desde o início da humanidade e que essa dualidade tem um propósito. É através do atrito entre essas duas forças que o mundo evolui e a civilização avança. Se você pesquisar por aí, verá que até a ciência já entende que o cérebro humano precisa do sofrimento para fazer a pessoa evoluir. Ou seja, o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas parte de um processo de progresso espiritual e material. Por outro lado, Deus, na visão de Meishu-sama, criou as leis naturais que regem esse equilíbrio. O sofrimento surge, muitas vezes, do afastamento da pessoa dessas leis e por ações humanas, que causam desequilíbrios ambientais. Às vezes esse afastamento se dá até porque as pessoas nem sabem que essas leis naturais existem. Percebe-se então que se os seres humanos agissem dentro da grande lei, não haveria por que passar por tantas provações. A felicidade, portanto, não viria da eliminação total do mal, algo impossível nessa concepção, mas da compreensão e ação das pessoas em conformidade com essas leis, aprendendo a viver em paz, mesmo dentro da dualidade. Brevemente criarei vídeos sobre as 5 leis do universo. Em resumo, não é castigo, mas parte de um processo cósmico de evolução. Deus não causa o sofrimento diretamente, mas permite que a dualidade exista como caminho de progresso. A busca da felicidade está em se alinhar com as leis divinas, mesmo em um mundo imperfeito. Esse entendimento muda a perspectiva. Em vez de questionar por que sofremos, deveríamos perguntar: como podemos viver em harmonia dentro deste mundo dual e com tantos contrastes? E a resposta talvez esteja em nós assumirmos a responsabilidade humana de buscar o bem, o belo e o verdadeiro em nosso cotidiano. Vamos às perguntas e respostas. Pergunta 1. Se Deus fez o mundo e as pessoas, por que ele não evita tanto sofrimento? Parece que todo mundo sofre de alguma forma. Será que é algum castigo ou tem outro sentido? Resposta: na visão de Meishu-sama, não é castigo. O sofrimento vem do atrito entre o bem e o mal, forças que existem desde o início e que fazem a civilização evoluir. Deus criou as leis que regem esse equilíbrio.
A felicidade está em entender essas leis e viver em harmonia com elas. Pergunta 2. O texto fala que o segredo da felicidade é simples, mas ninguém vê. A gente só vê problemas. Como conseguir enxergar essa simplicidade no meio de tanta confusão? Resposta: a simplicidade está em agradecer e aceitar que o mundo é dual e quanto a isso nada podemos fazer. A confusão nasce quando a mente busca coisas complexas. Pare de olhar só para o que falta. Olhe para o sol, para um gesto de bondade que alguém realiza por seu semelhante. Olhe para a vida que pulsa em você. Quem purifica o coração enxerga o simples. Pergunta número 3. Se o bem e o mal sempre brigam e nunca um vence de vez, isso quer dizer que a gente nunca vai ter um mundo só de paz? Então como a gente pode ser feliz sabendo que o mal sempre vai existir? Resposta: irmãos, pensem comigo. A gente não pede a Deus para acabar com o frio, nem com a escuridão da noite, porque são ciclos necessários. O que a gente faz? No frio, a gente se agasalha ou acende uma lareira. Na escuridão, a gente acende uma luz. O mal no mundo é como a noite, ou o frio, não vai desaparecer. Mas a sua luz interior é como esse fogo, é como essa lanterna. Ainda que seja só você brilhando, já ilumina muita escuridão ao redor. Mas se atingirmos uma grande quantidade de pessoas iluminando a escuridão, chegará o paraíso, e nesse ponto, o mal vai existir sim, porém vai ficar com força diminuta, e a inteira disposição do bem. Em resumo, a paz não é o fim do mal. A paz é não ser abalado por ele. Fortalecendo a luz dentro de você, a escuridão não te alcança. O paraíso começa dentro, depois se reflete fora. Conclusão: a paz não é o fim do mal. A paz é não ser abalado por ele. O mal existe para que o bem seja escolhido. Fortalecendo a luz dentro de você, a escuridão não te alcança. E aí, irmãos, essas reflexões fizeram sentido para vocês? Se tiverem suas próprias perguntas ou opinião diferente, deixem nos comentários. Quem sabe a gente transforma os comentários em uma mesa redonda. E fiquem na luz, fiquem na paz. Salve a todos e até a próxima conexão.